Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje vamos falar sobre trajetória, projetos e mercado. Muito além das criações e obras, cada fase do primeiro contato à entrega reflete o propósito, a dedicação e a identidade do arquiteto. Vamos conversar com Israel Otano. Tudo bem, Israel? Tudo bem. Sobre como transformar cada projeto em uma experiência marcante e cheia de significado. Desde 2008, o Estúdio Otano transforma ideias em projetos residenciais e comerciais, onde técnica e beleza caminham juntos. Somos pioneiros em usar realidade virtual e aumentada com a tecnologia de ponta para que o cliente viva o projeto antes dele existir. Detalhamos cada etapa para garantir uma obra eficiente e um resultado final surpreendente. Nosso tema de hoje é sobre trajetória, projetos e mercado. Bem-vindo, Israel. Otano Estúdio Arquitetura. Olhando para a sua carreira, houve algum momento decisivo ou projeto que mudou completamente sua visão sobre arquitetura e te colocou onde está hoje? Eu acho que mais de um momento existiu essa coisa de dizer o que eu vou fazer, sobretudo do jeito que quem me conhece, de que eu digo, o que eu faço? O que eu faço diferente? Porque eu não gosto de ficar na mesmice. Eu, no escritório, desde que começou, eu sentia a necessidade de fazer algumas coisas, mas às vezes não sentia ter, como dizemos, uma equipe que me... Porque tenho a ideia de, mas tu precisa o trabalho em equipe. Ninguém cresce sozinho. De forma Quando falamos do escritório, Israel Otano, não. Pode ser, mas eu não seria ninguém sem nenhum, ou seja, o integrante da equipe. Eu tenho 4 integrantes da equipe extremadamente competentes. E um dos momentos que mais marcou foi quando eu dei um salto de software. Se eu não chego a ter o Gécio que está há 9 anos no escritório, minha mão direita é uma pessoa que está firme no escritório, eu não teria feito, não teríamos chegado ao que hoje em dia fazemos diferenciais. Essa foi uma época que mudamos de software porque eu me senti insatisfeito. Quando uma coisa não funciona ou algo vejo que não dá, eu mudo. Eu digo, não, isto não dá e não tenho medo nenhum. Inclusive, este ano eu mudei de novo o método e o processo. Eu dou risada porque, olha, tem que ter peito e coragem, porque depois de fazer uma coisa, você muda tudo. Entrou outro integrante no equipo, que é o Leo, fantástico. Sem ele, não, era impossível. Mas Mariana é essencial. O Diogo é mais recente, mas a equipe, sem equipe, agora que mencionei todos, é impossível ir para frente. E hoje em dia, a gente está em uma etapa muito interessante de poder fazer coisas diferentes no mercado. Mas, porque eu sou muito técnico, eu sou muito de detalhe. A criação, sim, mas se essa criação não vai junto com a execução, para mim não funciona, por muito linda que seja. Quem me conhece sabe. Eu tenho que saber o mínimo dos detalhes de qualquer coisa que é feita no escritório. Todo projeto. E hoje em dia, eu me sinto muito mais satisfeito que antes, não. E o software me deu a diferença. Por incrível que pareça. Porque, como sigo dizendo, você pode ter ideia, você pode ter uma colaboração muito boa, mas se ela não se executa, não adianta. Verdade. Bom, se você tivesse que explicar sua abordagem para um leigo, como você descreve a sua filosofia de projeto? Enquanto a comunicação para o cliente... O que faz seu trabalho se destacar no mercado de alto padrão? Vamos supor, você vai falar com um leigo... Vou falar com um leigo, eu vou dizer, olha, a gente tem... o primeiro que eu digo para o cliente quando ele chega, eu vou rir porque... eu já pensei. O problema aqui sou eu. Eu digo assim, dá risada, todo mundo dá risada, mas é verdade. Porque eu vou, aquilo lá, o cliente aceitou aquilo, e eu digo, bato perninha, e vai, e tem que se executar aquilo. Se aquilo que o cliente aprovou, ele tem que mudar alguma coisa que é difícil acontecer, mas às vezes vai. Aí eu digo, não
não dá e por isso, mas sempre tecnicamente. Eu nunca dou uma resposta baseada em um capricho ou uma ideia que eu digo que eu vou abraçar a ideia, não. A ideia é abraçada depois que eu tenho a concepção como executada. Senão eu não consigo, sabe? E a abordagem para o cliente das ideias, nós trabalhamos com realidade virtual. E isso faz uma grande diferença. Sim, faz muito. Porque o cliente consegue ver o projeto no celular, na TV, nos óculos de realidade virtual. Então, ele tem uma visão real do que vai ser executada. A mão de obra, o eletricista, sabe a cor do interruptor, sabe a posição do interruptor. O ar-condicionado, apesar de não ter a cota, mas tu sabe onde vai. O tecido, o conceito de cores que o cliente aprovou. Então, toda essa harmonia que a gente pretende ter, que aprovado pelo cliente, pelo gosto do cliente, porque a gente estuda o cliente. Aí a gente consegue ter um diferencial enquanto abordagem do projeto e da visualização do projeto também. É todo um conjunto, entendeu? Porque a tecnologia hoje... Usamos a tecnologia. Nossa. Hoje em dia a gente usa a realidade aumentada. Você chega na obra com um QR Code e você vê o posicionamento de objetos, o posicionamento de tudo. Então, inclusive até instalações, porque o engenheiro faz os complementares, o cálculo e o traçado, e você consegue ver por um iPad, por um celular, todo o posicionamento e o transcurso. Todo o recorrido das instalações. Qual a vantagem disso? Como eu sou muito técnico e gosto da exigência técnica, detalhamento de instalações, de tudo, evitar furar uma parede. Isso é muito comum em uma obra. Mas se as pessoas envolvidas na execução têm todo esse detalhamento, é impossível errar. É só, o que eu digo, saber ler e estudar. Verdade. Você trabalha com projetos de alto padrão. Quais são as principais demandas e expectativas desse tipo de cliente e como você as equilibra com sua visão criativa? Você praticamente já me respondeu, né? Mas quando você fala de alto padrão, eu sempre tenho uma preocupação enquanto isso. Muitas vezes, a gente vê, todo mundo diz, alto padrão, alto padrão. Alto padrão não é uma fachada de 8, 10 metros. Para mim, o alto padrão, sobretudo, estamos na London Concept, que estamos falando de finalização de um projeto, porque o tecido, o piso, todo que está aqui é a finalização do projeto de execução. E o que acontece? Se tu faz uma fachada linda, bonitinha, porque está de moda, e pá, mas o interior, para mim, o interior é quem vive, quem mora, no caso do residencial, entendeu? Neste caso específico. Mas a fachada é para o vizinho, é para quem passa na frente. Então, o conforto o alto padrão, para mim, está ligado à qualidade de vida e ao conforto. Que não são determinadas coisas materiais por um valor alto que te vai dar a diferença. Um sistema de aspiração central, que para a gente está sendo comum. Projeto de incêndio, que hoje em dia estamos vendo frequentemente os apartamentos tendo problemas com incêndio, porque você vê determinadas coisas que não são exigidas, mas é necessário, nós fazemos. Sim. Isso faz um diferencial. Entendeu? As pessoas nos procuram por tudo que a gente faz, por o conjunto da obra em si, porque nós tentamos sempre dar a solução. Entendeu? E isso é importantíssimo. Mesmo então, seja... o cliente de alto padrão, ele se preocupa com a qualidade do produto, mas é o bem-estar dele. Isso é essencial. Vamos lá. No cenário atual da arquitetura, quais são os maiores desafios que você percebe tanto na execução de projetos quanto na gestão de clientes e equipes? Gente, um tema bem complicado. Tema complexo. Porque estamos falando de duas coisas. Na execução do projeto e na execução da equipe de trabalho. Olha, é difícil. Sobretudo, por exemplo, no escritório, o nível de exigência meu. Quem me conhece sabe. Chega um momento, ontem de noite, por exemplo, eu estava falando com uma colaboradora, já eram 10 e tantos da noite, e eu falei, vamos parar aqui. Nem eu mesmo me estava aguentando. Porque eu falei que era tanto que eu estava vendo e tanto detalhe, eu disse, vamos parar. Hoje, no transcurso para vir aqui, eu consegui falar com ele pelo telefone e já fui mais focado, mas é uma preocupação que eu tinha de detalhe técnico. Mas a equipe entender,
me entender não é fácil. Eu falo rápido, a cabeça minha está a 33 mil, então como comunicar e dizer o que você quer? Às vezes é complexo, entendeu? Uma e duas vezes, não porque eles não tenham capacidade, eles são super capacitados. Aqui o problema, por isso eu digo que o problema sou eu, porque eu falo, me adianto, minha língua se enreda também com o idioma, apesar de ter 24 anos no Brasil, mas ainda vai. Com eles eu consigo no escritório, mas agora falando na execução da obra, é muito complexo, porque nós detalhamos tanto. Já tive problemas de que a mão de obra falava mal do projeto e depois a gente sabia que era, por exemplo, estava muito detalhado. Teve executores que disseram que não chegaram a entender porque a gente detalhou muito. Eu nunca vi isso na vida. E a gente encontra isso. Determinadas mão de obra que não consegue fazer o básico do básico. Por exemplo, um pedreiro que não sabe ver os pontos de iluminação, que é o eletricista que vai ter que fazer e marcar para ele. Então isso está errado. Por isso o tema é bem complexo. E é um desafio para nós e para mim, que sou quem faço a gestão do escritório e a visita da obra, de poder ter do que está no projeto tem que se executar. Isso para mim é essencial. Por isso eu digo, eu bato perninha e digo, eu quero isso e aquilo não vai assim, e a soleira é tanto, e rejuntem a soleira, colocar a soleira tem que rejuntar, não pode esperar a esquadria. Essas coisas que parecem bobas, mas depois vem na frente. O problema vem na frente. A execução. Execução. Sônia, você está em uma etapa que você está no final da obra. Quando a gente chega lá, se você não se atrela a todos os detalhes, é muito pepino para resolver. Cortineiro é um tema que, olha, eu gostaria que a pessoa prestasse, não porque você esteja aqui, que sabe, eu dou muito detalhe a tudo, mas esta parte de cortina, eu acho que é uma coisa que é mais complicada pode ter, por boba que pareça. Se é cortineiro embutido, se é invertido, mas se tem motorização, que a pessoa te coloca um fio para cada motor, um para todo, se tem 2 ou 3, não dá. Tem especificações. E tem que estar direto, se é 110, 127 ou é 220. É uma série de coisas, a barra. Se vamos tocar em tema, o podcast dura um monte. Mas a gente tem que estar em primeira, eu acho que é fundamental. É uma das coisas que eu disse quando eu cheguei no Brasil. Eu revalidei o diploma no Brasil e primeiro fiz a ABD, mas antes de fazer a ABD e abrir o escritório, eu disse para mim, se um dia vou abrir o escritório, eu tenho que estar o melhor preparado para atender cliente. Porque eu acho que é uma vergonha quando alguém vem, para mim e vem um tema, prefiro dizer, não sei, vou estudar. Mas a pessoa que tu vê percebe que não sabem. Eu morro de vergonha não saber algo. Então eu tenho que me adiantar. Eu tenho que me adiantar. É solução, é material, é acabamento. E isso é importantíssimo. É muito importante para mim. Quando eu decidi abrir o escritório, é por isso. A gente tem que se preparar. Na realidade, não estamos sempre preparados. Porque a vida é um desafio. Não, cada cliente é um desafio pra gente. Isso. Total. Isso. E nós temos que fazer a melhor entrega. Claro, mas você como executora e a gente como que projeta. Então a união entre a gente tem que, a linguagem tem que se comunicar. É Total. Isso que eu quero, eu chego aqui, eu quero aquilo, eu quero lá, eu sugiro isso que está aqui, eu digo eu quero, eu sugiro. Porque o cliente, a gente é tudo cliente. Sabe que o cliente pode gostar ou não. E isso é o mais importante. Uma das coisas mais importantes. Saber o que o cliente quer. É como vendedor. Porque eu comecei como vendedor. Se o cliente chega na loja e o vendedor não sabe o que o cliente queria, peça a conta porque você não é vendedor. É verdade. Porque você tem que entender o projeto, tem que entender o que o cliente quer, tem que participar tudo. Isso. E dar o complemento certo, claro, né? Claro. Vamos lá. Como você incorpora, eu já percebi que você já incorpora as novas tecnologias ou tendências nos seus projetos, né? Algum projeto recente que exemplifique isso? De todos os projetos que você já realizou, qual considera a maior conquista ou aprendizado e por quê? Ai, Sônia, enquanto a tecnologia, eu gosto de ir a muitas férias. Todo ano eu vou na Revestir e daqui eu posso ir, eu vou. Muitas pessoas dizem como profissionais, eu escuto profissionais. É a mesma que o ano passado. Não é.
Sempre tem algo. A gente sempre vê algo. Ou deixou de ver algo ano anterior e vai que este ano se repete. Mas tu tem que buscar as coisas, vir com algo novedoso, porque aqui tem que jogar entre o novedoso, que nem sempre vem com um custo-benefício. Então tu tem que ter um jogo de cintura, a ver que tu pode colocar que não seja igual. Eu não gosto de repetir tintas, eu não gosto de repetir materiais. Não fica mesmice sempre. Aí está. As fachadas, quem vê o projeto arquitetônico nosso, nenhum se parece a outro. Nenhum. O interior também é uma linguagem, apesar de ser, a gente tenta ir por uma linha mais sofisticada, com uma linguagem mais harmônica de interiorismo, mas eu acho que os clientes se identificam e eles pedem isso também. Mas a gente tenta ir com uma tecnologia em avançada. Como eu vou? Eu tenho que ver o que o mercado está indo. Ó. Os óculos da Meta, eu chego na obra, eu tenho. Agora posso até gravar aqui. Em um momento eu fiz antes de começar o podcast. Mas eu vou na obra e com os óculos que eu tenho da Meta, eu digo, para uma mão de obra específica, digo, aqui tem isso, executa isso aqui, e eu termino, que é rápido, envio o vídeo. Esse é o uso da tecnologia. Não nos óculos para mostrar que a gente tem. E se... Para mim, a tecnologia, ela tem que ser um instrumento, uma ferramenta de trabalho. Ela não é dizer, eu tenho isso que está aí. Eu tenho aquele equipamento, eu utilizo aquilo lá. Eu ainda estou buscando determinadas soluções que não estou satisfeito, mas sei que logo vai chegar. Entendeu? Chega. Tá bom? Tá bom. Olhando para os próximos anos... Você me falou uma coisa, do projeto que pode ser um desafio. É que, Sônia, sabe o que acontece? Os projetos todos são diferentes. O projeto que estou fazendo agora, ou seja, o anterior, ele podia ter sido o melhor para mim. Depois vem outro, mas todos são diferentes, mas todos são um desafio mesmo. E eu sempre tento de colocar algo novedoso. Ó, automação. Hoje em dia a gente faz o quadro da automação, a gente faz muitas vezes determinados temas, como câmeras e alarme. A gente faz projeto também, a gente coloca o recorrido da fiação, onde está a central, o sistema PEX de hidráulica, que hoje em dia é uma das melhores soluções que temos aqui no Brasil. Eu coloco a tubulação onde vai a central também. Então, criamos núcleos técnicos, isso é comum na área, entendeu? Mas nem sempre se vê. Isso se vê em prédio, mas em residência, o autopadrão tem isso. Entendeu? O autopadrão não se preocupa que a tubulação frigorígena do ar-condicionado esteja a 10 metros do equipamento da evaporadora. Com a condensadora tem uma distância. Eles preferem o conforto. E não 10 metros, não vai fazer diferença. Então, essa é uma grande diferença. Eu brinco. Eu às vezes brinco, eu tenho feito algumas palestras e em uma delas, às vezes, digo, eu faço aquilo lá, estudante. Que classe você quer atender? Tu diz, alto padrão. Todo mundo quer atender classe A. E aí começo o barrento. E digo, você dorme com ar-condicionado ou com ventilador? Aí pego. Porque como você vai atender o alto padrão dormindo com ventilador? Ventilador você coloca em qualquer lugar. E não é questão de custo. Agora, o ar-condicionado não se coloca em qualquer lugar. Ele tem um lugar específico. Quando chego a um lugar e vejo o ar-condicionado em cima da janela, com uma cortina, com um varão, aí já falei, pelo amor de Deus, isso não tem como. Como ar-condicionado na cabeceira da cama. Como um ar-condicionado de frente para a cama. Então, ele tem um lugar específico para isso. Então, ele não te pode dar, o ar não pode dar direto, porque normalmente a mulher sente mais frio que o homem. O homem já querem 18, a mulher já vai com 26. Entendeu? Mas é assim, tu tem que lidar com isso. Mas não te pode dar de frente, porque aí não tem conforto. E o objetivo é isso. Estou indo. O que é autopadrão? É o conforto, a qualidade de vida. Então, com um ar-condicionado que te dê na cara, para mim já não é conforto. Então, já, para mim, não entra no padrão. Bem seu mesmo. É minha forma de pensar, tá? Tá bom. Olhando para os próximos anos, que legado você gostaria de deixar na arquitetura de alto padrão? Como você enxerga sua contribuição para transformar o mercado e inspirar novas gerações? Nossa, boa pergunta. Boa pergunta. Porque eu falo às vezes, fazer inspiração. Porque é complexo, porque você vai falar da profissão. E não de profissionais dentro da profissão. Eu sempre digo para as pessoas que eu gostaria de deixar um legado diferente.
o legado, fachadas iguais não, que já tinha falado a respeito disso. Tudo que a gente faz seja um elemento único. As obras nossas, eu tenho uma coisa, Sônia, eu não coloco em quase nenhuma placa. Não sei, eu tenho isso. Eu sou outra geração. Eu sou uma geração formada em 1990, em outro país, com outra forma de pensar, e a gente, o sistema atual de comunicação é de avesso. Então eu digo, a gente é mais um pouco formador de opinião e não virar assim muito direto nas redes sociais. Quem visita meu Instagram não vê tanta coisa para o que a gente faz. Eu tenho até um pessoal de marketing que já eu acho que desistiram. Não por nada, por mim, porque eu para postar e colocar coisa, eu sou do avesso. É questão minha, sabe? Eu posto determinadas coisas, outras que até que gosto, e tenho um monte de coisas que eu filmo. Viagem agora, a gente verdade, viajou. né? Você viajou a gente agora. viajou, sim, mas eu fiz 3 postagens story curtinha. E o que eu tenho aí, eu tinha que fazer um vídeo. É que Um você vídeo é outra em geração Milão, eu mesmo. sou outra geração. Não, que a mim me filmaram fazendo vídeo falando do Murano. Que na realidade, o Murano, a pessoa compra o Murano, mas o Murano tem da ilha de Murano e tem um de Blumenau. Entendeu? Que é brasileiro, e eu brinco, eu fake Murano e o Murano. Então eu falava, a pessoa acha, o Murano feito na ilha de Murano, o designer é maravilhoso. Aqui já vem com aqueles vasos, com aquelas pétalas que parecem flores. Então eu já fico meio que assim, não uso a palavra correta de designer, então eu acho repetitivo. Mas agora você visita a ilha de Murano, você vê Veneza, é o que você vê maravilha. Então isso para mim é um diferencial. E forma parte do legado. A decoração, nem tudo é quadro, porque o quadro é muito pessoal, o quadro é arte. Então a pessoa tem que entender a diferença. Prefiro colocar outra coisa. Pode ser algo, uma gravura, pode ser uma réplica, não tem problema nenhum. Não tem que ser um original tudo, mas sentir a autenticidade. Porque quando tu chega, tu vai dizer, não é um quadro de uma rua popular em São Paulo. Entendeu? Que isso doe quando você vê que às vezes a pessoa dá o toque dela e vem com aquilo lá e tu diz, nossa senhora. E não é bem isso que Não ele é quer. bem isso que a gente É igual quer. mármore Carrara, É o né? legal. Mesma coisa. Exatamente. Que aí tem as imitações. Exatamente. É um problema que eu tenho no projeto, na hora de projetar, colocar marmorizados em piso. Já tenho feito, mas é o mais complexo da vida, porque você vai com pisos marmorizados e depois que tu vai ver madeira e bancadas marmorizadas, não, tu tem que diminuir. É uma questão de designer, de conceito, de harmonia. Então, todo não pode concorrer. Aí está o alto padrão. Esse é um tema que até toquei antes. O alto padrão também não mistura essa quantidade de informação. Às vezes eu digo que é o sonho de alguém que quis ter um dia uma coisa e quando materializa fica aquela coisa que eu às vezes digo, o ejacu é cafona, mas O que é muito, né? Mas eu digo para o cliente, quem me conhece sabe, eu digo, isso daqui, nossa, isso está fora de cogitação, isto não é funcional, ele não é esteticamente agradável, e isso a gente luta, esse é o legado. De você vir com elemento repetitivo, com uma fachada em L, em C, jamais faço isso. Então isso para mim é uma tendência de fachadismo que é moda, mas no futuro vai se tornar algo popular do passado. Então isso não é alto padrão. Obrigada aí, foi mais um episódio, né, com Israel. Agradeço muito a sua presença aqui com a gente. Se quiser falar mais alguma coisa, dar seu último parecer aqui com a gente, fique à vontade. Último palpite. Último palpite. Para fechamento. Olha, eu acho muito obrigado por me receber aqui. Foi uma honra. Para mim foi, não, para mim também foi uma honra, porque a gente está trabalhando, você conhece há um ano mais ou menos, mais ou eu menos. acho mais ou menos um ano. Então E tudo deu certo, tudo fluiu, né? Tudo deu fluido. Eu acho que o Arquiselect, eu gostaria de falar, muito bom aos lojistas que eu tenho contato do Arquiselect. Tenho a agradecer porque a comunicação é boa e a forma como trata o profissional, sabe? Eu não gosto que me bajulem. A pessoa que me conhece sabe, sou muito direto, então bajuleiro comigo não vai. Quando vem eu já sei, eu conheço, então ele me retrai, essa forma me retrai. Agradeço ao grupo, agradeço a você, Soninha, e muito importante, contrate um profissional. É muito importante, pesquise.
não é porque seja... Que talvez se tu diz, se vou pegar o mais famoso porque fez a casa não sei quem. Nós fazemos projeto, como eu digo, o luxo invisível é muito interessante. Nós fazemos projeto que hoje em dia poucos sabem. Eu não divulgo de pessoas extremadamente públicas mundiais e a gente até hoje, por exemplo, não colocamos na mídia. Então, isso não é que vai fazer a diferença. Então, alguém nos procura por quê? É pelo diferencial da gente. E não pelo sucesso de que fizemos e somos o mais pontuado, ou porque fizemos tanta casa em tal condomínio, não vai fazer a diferença. Para mim, não. Como eu disse, eu não coloco placa. Então, para mim... Realmente, quem procura você, procura por esse... Até por meu jeito de ser. Pelo Porque, seu olha, jeito, todos os clientes que eu atendo... aceitar essa lida direta que eu tenho com as pessoas, nem todo mundo. Porque eu digo, eu não engano ninguém. Eu te digo aquilo que vai acontecer. Se eu digo que aquilo não vai dar certo, é porque já passei por isso. E eu não gostaria... Esse é um dos legados das coisas. Quando a gente faz uma cozinha, eu cozinho. Onde eu moro, eu tenho determinadas coisas que eu coloco no projeto porque eu sei, eu uso. Quando a gente usa, porque às vezes eu digo, meu escritório é minha casa, ou minha casa é meu escritório. Então, o que eu tenho lá, os clientes que me visitam vêm. Então, eles sabem o que eu uso no dia a dia. Então, se não funciona, eu não coloco. O seu projeto funciona, né? Então, o projeto tem que funcionar. E o que colocamos vem de lá, vem de eu usufruir. Até coisas de cozinha. Nossa, quem chega à minha casa e vê uma gaveta que eu tenho, que coisa... Eu acho que tenho muitos utensílios, mas eu gosto. Eu tenho até medidor de macarrão. A pessoa diz, mas que é isso? Cortador de abacate. Algo até se riem. Mas é que eu cozinho. Não cozinho para todo mundo, mas eu cozinho. Então, mas eu tenho que saber quantos passos preciso, aonde vai uma coisa, onde vai outra. Senão não adianta. Esses pequenos detalhes... organizar um closet, como um closet funciona. Circulação, fluxo. Se você não tem uma coisa que funciona, ele não. Se não usa, não sabe. Mas contrate um profissional. Isso é essencial. Isso é um fato. Obrigado, Israel. Obrigada a todos.